Olha, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, que alegria estar aqui para trazer um devocional, uma breve reflexão para o teu coração. Estamos vivendo um tempo em que alguns temas bíblicos, temas como arrependimento, inferno, céu, vida eterna, perdão, novo nascimento, regeneração, selo do Espírito, são temas que quase não se prega mais. São escassos nos púlpitos da igreja do nosso Brasil. Os temas que temos ouvido normalmente são temas como receitas prontas para que as pessoas sejam bem-sucedidas, como pare de sofrer, ou como se tornar uma pessoa bem-sucedida, como se tornar uma pessoa vitoriosa. Passos para receber a bênção, passos para crescer e prosperar. Esses temas, normalmente, são os temas mais pregados e mais ouvidos na igreja brasileira. Esse tipo de tema não é evangelho, não é o evangelho genuíno, não é a mensagem central do evangelho, não é a mensagem que transforma, que modifica, que confronta. O que a igreja brasileira precisa são de mensagens bíblicas que confronte, que faça ela repensar, refletir, observar, examinar-se. E há um texto na Bíblia Sagrada, no livro de João, capítulo 3. Olha que coisa interessante. Havia entre os fariseus, veja, já diz que este homem era um religioso, ele era um fariseu. E o nome deste homem era Nicodemos. Nicodemos era profundamente religioso, e ele não era só religioso, o texto também diz que ele era um dos principais dos judeus. Ele era um homem de estima, ele era um homem de fama, ele era um homem conhecido e respeitado e conceituado. Mas também diz que ele foi ter de noite. E por que ele foi ter de noite com Jesus? Porque de alguma forma, por conta da posição que ele ocupava, ele precisava ir à noite para não ser visto. Ele foi de forma secreta. Ele não poderia se encontrar com Jesus às claras, durante o dia, todos vendo. Tinha que ser de forma secreta e escondida. E ele foi ter com Jesus por quê? Porque simplesmente ele estava ouvindo as mensagens de Jesus, ele estava vendo os feitos de Jesus, e este homem reconhece verdadeiramente, ele chama Jesus de Rabi, e ele diz, és mestre, vindo da parte de Deus. Veja que ele tem essa compreensão pelos ensinos e também pelos feitos de Jesus. Ele diz, és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, este homem, ele era religioso, ele era uma pessoa bem conceituada, ele foi capaz de reconhecer pelo ensino e pelos feitos de que Jesus era um mestre e que Jesus não era um mentiroso, não era um trapaceiro. Ele reconhece que aqueles sinais que Jesus fazia, de fato, era de Deus, mas todas essas virtudes e qualidades que Nicodemos tinha, não o fazia ser salvo. Nicodemos não era um salvo, ao ponto que o próprio Senhor Jesus respondeu da maneira mais forte, da maneira mais clara, da maneira confrontadora, da maneira que desviou o foco da conversa. Enquanto Nicodemos está impressionado com o ensino, está impressionado com a eloquência, com a sabedoria, com os feitos, com os sinais, Jesus diz assim para Nicodemos, no versículo 3, a isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em outras palavras, se uma pessoa não nascer de novo, ela não pode compreender, ela não pode entender, ela não pode enxergar. Quantas pessoas que são religiosas, que estão nas igrejas, que ocupam cargos, que ocupam funções, que se tornam pessoas até famosas, mas elas não compreendem o que é reino de Deus. Elas não compreendem literalmente o que é a salvação. E aí diz o texto. No versículo 4, perguntou Nicodemos, porque de fato ele não entendia essa linguagem de Jesus
sobre o novo nascimento. Como esta geração, quantas pessoas nesta geração que são religiosas, que estão dentro das igrejas, que ocupam funções, que pregam, que são muitas vezes, que ocupam cargos eclesiásticos, mas não sabe literalmente o que é nascer de novo. Não nasceram de novo, apesar de estarem na posição que estão. Por isso que ele perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar para o ventre materno e nascer uma segunda vez? Veja, ele não tinha compreensão nenhuma sobre o novo nascimento. Por quê? Porque ele nunca tinha ouvido falar de novo nascimento. E qual é a minha preocupação? É que uma geração em que os púlpitos, a mensagem dos púlpitos, não é sobre arrependimento, sobre confissão de pecados, sobre abandono de pecado, sobre consequências do pecado, sobre novo nascimento. Então, da mesma forma que Nicodemos não era alvo destas mensagens, não era confrontado com esse tipo de mensagem, mas uma mensagem superficial, vazia e rasa. Mensagens superficiais, vazias e rasas constroem homens superficiais, vazios e rasos. Mensagens profundas de confrontamento, como Jesus trouxe para Nicodemos, de fato, faz este homem manifestar a sua ignorância e dizer: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode, porventura, voltar para o ventre da sua mãe? E aí Jesus lhe dá uma segunda resposta, dizendo exatamente assim. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É uma ação do alto, é uma ação do Espírito, é um feito do Espírito, é uma obra do Espírito. Somente a pregação genuína da palavra, a pregação do evangelho verdadeiro, a pregação das Escrituras sagradas, com esse pregador invisível chamado Espírito Santo, pode produzir homens transformados, pode produzir novas criaturas, pode produzir homens arrependidos. Enquanto essa mensagem é uma mensagem puramente da prosperidade, uma mensagem de receitas prontas para você se tornar uma pessoa bem-sucedida nesta terra, essa mensagem não vai alcançar teu coração, porque essa mensagem apenas serve para aqui e agora. Pregar as Escrituras, interpretar as Escrituras, explicar as Escrituras, serem fiéis às Escrituras, serem honestos com as Escrituras, para que, de fato, nós tenhamos uma igreja transformada, arrependida, liberta e nascida de novo. Infelizmente, o campo mais necessário de se pregar o Evangelho hoje, onde tem tanta gente, mas muitos que não nasceram de novo, é dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja é o lugar mais propício de pregarmos o Evangelho para muita gente que está perdida dentro dela. Deus te abençoe, em nome de Jesus.